noite, a paz do Senhor, igreja internauta, você que está aí do outro lado da telinha, como é que está sendo a sua semana? Estamos fazendo esta pausa para você se recuperar, encher de forças, para continuarmos nesta semana linda e maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Boa noite, pastor Rubens. Boa noite, pastora Liliane, boa noite, pastores, amigos, a Igreja Missão Cristo Volta, um grande abraço a vocês. Amém! Hoje nós estamos aqui com convidados especiais, mas eu não posso apresentá-los. O pastor Jonas é quem vai apresentá-los porque são amigos próximos. Boa noite, pastor Jonas, e quem está contigo hoje? Boa noite, quarta-feira, culto de ensinamento. Aliás, é a quarta da feijoada, comida mais forte, comida que nos traz talvez uma autoridade, um poder para você ficar 4 anos no deserto sem ter problema. Por isso que nós estamos aqui ao vivo, a cores. Agora é 1h25 da madrugada na França, mas a igreja está viva, a igreja está assim com as suas antenas ligadas. A igreja não dorme no mundo inteiro. E sabe quem está comigo aqui? Meu amigo, que você já conhece aqui no Brasil. Aliás, tu pergunta, pastor, quem é esse pastor? Aliás, é da meu irmão, é minha casa, meu amigo, eu fico na casa dele, ele fica na minha casa e nós ficaremos no céu, juntinho, meu amigo. Não se preocupe. Com vocês, pastor Rubens, direto da França. Fala, meu pastor. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um imenso prazer poder participar deste momento lindo e maravilhoso diretamente aqui da França. Grande abraço para todos, pastor Jonas. Você está em que cidade, pastor Rubens, aí? Estamos localizados na cidade de Toulouse, é no sul da França. Direto de Toulouse para o Brasil, pastor Rubens. Mas, aliás, temos hoje uma ministração em francês, ao vivo e a cores, é outro meu amigo, aliás, é meu intérprete, meu irmão, professor, mestre, amigo. Aliás, ele faz de tudo para salvar uma alma. Quem é esse pastor? Pastor Simeão. Cadê você, meu pastor Simeão? Onde você está, direto da França? Vocês vão ouvir uma mensagem em francês hoje aqui, do coração do Simeão para nosso coração, mas primeiro do coração de Deus. Boa noite, Pai do Senhor, pastor Simeão. Boa noite, Pai do Senhor Jesus, pastor Jonas e também todos os pastores, Deus abençoe, e também todos os internautas que estão nos ouvindo pela internet, que Deus abençoe a cada um, viu? Esse é o pastor Simeão e vocês vão ter o prazer de ouvir essa mensagem em francês hoje, para que vocês vejam que o mundo está ligado e linkado com todas as línguas, povos e nações, porque vai acontecer algo muito maravilhoso. Aguenta um pouquinho aí, segura aí, que você vai ver novidades chegando direto da França na quarta-feira para a Missão Cristo Volta aqui no Brasil. É com você, pastora Liliane. Amém! Você que está nos vendo percebeu que hoje o nosso culto será muito diferente. Teremos uma ministração em francês, isso mesmo. Você sabia que a Missão Cristo Volta tem uma igreja lá em Toulouse? Isso mesmo, por isso que esses nossos convidados especiais não são mais só convidados, são irmãos, literalmente da Missão Cristo Volta. Deus abençoe a igreja em Toulouse. Um abraço para minha amiga pastora Adriana, seus filhos. Oh, meu Deus, que saudade de vocês. Deus abençoe a todos vocês que são membros da Missão Cristo Volta aí na França. Mas nós não podemos iniciar este culto sem antes orarmos ao Senhor, agradecidos porque nós estamos aqui, nós estamos reunidos. Fica no seu lugar aí, porque nós vamos orar agora para abrirmos este culto e o Senhor estará conosco durante todo o percurso. Você consegue levantar sua mão aí onde você está e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Nós temos visto a tua glória, temos visto os teus livramentos, somos gratos a ti por tua profunda misericórdia sobre todos nós. Obrigada por este culto. Nos abençoa em o nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Leila, louvemos ao Senhor. Glória ao Senhor. Mistério de tua glória,
esse nome. Eu exalto teu nome. Não há outro nome tão poderoso. Tu és digno, Senhor. Te adoramos, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Diga, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus por esses louvores maravilhosos. Nós estamos realmente felizes porque o Senhor tem nos sustentado, mas somos sustentados também porque o seu coração é cheio de generosidade. Isso mesmo, o Projeto Irma continua. Você conhece o Irma? É a instituição que a nossa igreja auxilia há mais de 30 anos. Nós realmente cuidamos de homens drogados, alcoólatras, que são viciados em entorpecentes, e temos esse trabalho e é sustentado exclusivamente pela igreja e por você, nosso companheiro que está aí do outro lado, que de repente nem é membro, mas tem um coração voltado para o IRMA. Deus te abençoe também. Todas as páginas, tudo que nós temos de informação está sendo mostrado para você na tela. Então, se você quer conhecer um pouco mais acerca disso, nós temos até o WhatsApp para que você possa tirar as suas dúvidas. Mas se você quiser ainda ofertar um valor para que famílias continuem sendo sustentadas, para que aqueles meninos continuem tendo suas 6 refeições, para que todas as nossas contas continuem sendo pagas, como sempre foram pagas, graças a Deus, tá aí. A sua ajuda pode ser por esse QR Code do IRMA. Você pode aproximar a sua máquina mesmo, aí o seu celular, naquele ambiente de tirar uma fotografia, só aproximar, e aí já vai aparecer direto uma página para você colocar a sua ajuda financeira. Deus abençoe. Você vai perceber que o trabalho já está há tanto tempo e tantas pessoas já foram ajudadas, que
provavelmente você já conhece alguém que já passou por lá e está muito bem e você nem sabia. Então, conheça um pouco mais do Irma acompanhando as nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, quanto por essa página que você está vendo aí embaixo, que você pode acompanhar também. Deus te abençoe pela sua doação e eu quero dizer que nosso coração continua alegre e festivo, porque o Senhor tem nos abençoado no muito e o Senhor continua nos abençoando no pouco. Não é isso mesmo, pastor Rubens? Verdade, pastora Eliane. E nesta noite, eu gostaria de falar um pouco com você. Quais desafios você terá que enfrentar amanhã? Você já pensou? Talvez você tenha desafios que você não tem, talvez, solução ou saída. Mas nesta noite, como eu aprendi, e eu quero também que a palavra de Deus possa te ensinar. Eu quero que você leia comigo lá em 2 Crônicas 20, 17 e versículo 18. Aqui nós vamos ouvir falar sobre o rei Josafá, um rei que teve experiências de enfrentar pandemias, guerras, mas ele teve uma experiência que ele passa para nós e eu quero dividir com você nesta noite. Diz assim: vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, Josafá tinha um grande desafio, porque ele recebeu uma mensagem que tinha um exército gigantesco que viria contra ele, contra a terra do Senhor. Homens cruéis, homens maus, que haveria ali desolação. E ele teve a maior presença, eu diria, do Espírito Santo nesse momento, porque ele foi consultar o Senhor. Então, se você tem um desafio amanhã, consulte o Senhor. Ele diz a palavra que Josafá, ele orou, ele adorou e ele honrou ao Senhor. Ele fez um sacrifício com o povo ao Senhor. E o Senhor o respondeu às suas necessidades, dizendo: você não precisará lutar, porque essa guerra é minha. O Senhor trouxe a guerra para ele, e ele vai te dar vitória se você confiar. Então, meu irmão, se você tem esse momento que você pode adorar, buscar ao Senhor, você pode muitas vezes, se Deus está te dando condições de estar trabalhando nesse momento que nós estamos vivendo, honre ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Deus vai abençoar a tua casa. Você está abençoando a casa do Senhor. E Deus, ele cuidará da sua família, da sua causa. Eu não sei qual é a guerra que você tem amanhã, mas o Senhor, ele vai à sua frente, porque essa guerra é dele. Então, continue adorando ao Senhor. Essa mensagem que eu quero deixar para você. Medite mais nessa palavra para que você possa se aprofundar e aprender mais da palavra do Senhor nesta noite. Não esqueça, embaixo estão passando os dados para que você possa fazer a sua doação, o seu dízimo, a sua oferta, e também temos o QR Code para que você possa fazer a captura pelo celular e os dados estarão lá para facilitar a sua vida. Deus abençoe a cada um e eu gostaria de chamar o pastor Rubens Guedes da França para que ele possa estar ministrando essa oração para que o Senhor possa abençoar a sua vida. Amém? Pastor Rubens. Oremos ao Senhor. Deus amado, nós cremos e sabemos, conhecemos o Deus que nós servimos, o Deus que abre portas, o Deus que faz o caminho no deserto, o Deus que aplana os caminhos. Deus maravilhoso, nós entregamos a Ti, Pai, nossas ofertas e dízimos diante do Senhor, porque nós cremos, ó Pai eterno, que Tu és o dono de tudo. Em Tuas mãos está, Senhor meu Deus amado, o querer e o efetuar. E nós apresentamos a Ti, Senhor, cada oferta, cada sacrifício que o Teu povo está trazendo diante do Teu altar. Deus amado, nós sabemos e cremos que Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus, ó Pai eterno, que pode solucionar as causas impossíveis, como o Senhor tem feito na minha vida. Por isso, Pai, nós Te louvamos. Por isso nós estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós.
Por isso nós nos regozijamos neste dia, e é um dia de vitória para as nossas vidas. Nós louvamos ao teu santo nome. Deus amado, consagra, Pai eterno, para a tua obra todas as entradas, ó Pai, que a tua igreja tem apresentado diante do teu altar. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada semente que foi depositado neste dia, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia! Entraremos agora no momento da palavra, e eu sei que o Senhor é quem tem nos guiado, é a palavra do Senhor que é o nosso guia. Mas eu não sei se você sabe, você que está chegando agora, a Missão Cristo Volta, a nossa sede localizada aqui em Osasco, São Paulo, aqui no Brasil, é uma bênção. Nós temos apenas esta igreja aqui no Brasil, somente uma, mas nós temos mais uma na França, em Toulouse. Então hoje você vai ter o privilégio de acompanhar este culto, tanto no português quanto também no francês. E nós temos realmente dois convidados especiais, que é o pastor Rubens Guedes e o pastor Simeão, que estão conosco. E um deles fará essa interpretação, que é o pastor Rubens, que é o pastor oficial ali da Missão Cristo Volta, ali na França. E o pastor Simeão estará ministrando para nós uma palavra. Mas eu sei que o pastor Jonas esteve lá. Não foi isso, pastor Jonas? Conte-nos um pouco mais sobre isso. Primeiro, gratidão à Igreja da França, pastor Rubens, pastor Simeão, gratidão pela oferta que nos ajudou a comprar cestas básicas aqui do IRMA. É importante que o pastor Rubens, ele esteve aqui, ele, sua mamãe, sua esposa, sua filhinha, e ele nos ajudou muito no IRMA. Pastor Rubens, gratidão a Deus. Pastor Simeão, gratidão a todos os irmãos da França que nos ofertaram também com a sua oferta de bênção, de gratidão. Essa é a primeira fala. Mas eu estive na França, a última viagem que eu estive, eu fui surpreendido. Eu fui para a casa do meu pastor e quando cheguei lá, eu queria que ele falasse: pastor Rubens, quantas pessoas foram consagradas aí nesse dia? E você poderia passar o nome de todo mundo que foi consagrado, porque eu posso errar no nome e você não deve errar também, porque você conhece. Quem foi consagrado nesse dia que nós tivemos? Aí, pastor Rubão. Amém. Neste dia foram apresentados ao presbitério um casal de presbíteros, né? O presbítero Benedito e a presbítera Kátia, né? Tivemos o reconhecimento de 2 diáconos que já estavam com a gente, o diácono Ricardo Viana, de Jesus Viana, e a sua esposa Adriana Viana, né? Tivemos apresentação ao serviço como aspirante o nosso querido irmão Wellington e a sua esposa Patrícia. Tivemos também o nosso irmão Esteve com a sua esposa Rafaela. O Esteve é o Sansão que eu dei o nome, que tem as tranças do cabelo de Sansão, é esse aí, não é mesmo? Grande Sansão. É bênção. Foram estes que foram apresentados, né? Sim, e para o pastorado foi reconhecido. Ao pastorado foi reconhecido a pastora Adriana, a pastora Ângela, que é a esposa do Simeão, Ângela. A pastora Isa. E a pastora Isa, que é a mamãe desses 2 profetas. Aliás, ela é minha mamãe também. Ela me trata muito bem. Foi uma benção, porque eu tive uma surpresa de conhecer várias pessoas. Me surpreendeu. Quando eu estive aí na França, eu vi uma igreja, parecia aquela igreja que Jesus disse: ó, o cenáculo está perto, está pronto para a Santa Ceia. E como é que estão esse povo aí? O que aconteceu depois disso aí, pastor Simeão? Porque era um grupo pequeno. O que aconteceu? O grupo está bem. Graças a Deus estão em comunhão, né? Nós estamos juntos, apesar do confinamento, nós estamos nos ligando, estamos nos visitando virtualmente e também às vezes, quando é possível, fazer uma curta visita, claro, seguindo todas as normas de distanciamento, nós vamos também fazendo algumas visitas. Graças a Deus tem crescido. Está aí a igreja que já... Aliás, ela estava viva na França, dentro de um casulo, e ela está explodindo, gente. Ela está me chamando a atenção que os irmãos de Portugal estão linkados nesse momento, viu?
os irmãos da Espanha e também da Guiana Francesa. Vocês têm uma fã lá na Guiana Francesa, que é a nossa filha, a nossa pastora Rúbia. Ela está ligadinha com o radinho. Aumenta o volume do radinho aí, gente, e vocês vão ouvir a mensagem direto aí do meu pastor e amigo Simeão. São esses pastores que cuidam da igreja aí na França. E tem mais uma coisa, o projeto deles são fantástico, porque estão plantando ou implantando o IRMA com muita força. Logo, logo vocês vão ver o IRMA aí, com essa família inteira, atendendo esse quadro de pessoas que estão aí precisando de socorro do céu. Mas vamos ouvir a palavra do Senhor? Esse é o momento exato, e eu tenho certeza que, desliga tudo, aumenta o volume do rádio, do radinho, que eu chamo o celular de radinho, né? Tem gente que fica com o radinho no ouvido para ouvir esse momento da palavra profética. É importante observar, pega a sua Bíblia, e com vocês, quem vai estar ministrando, meu amigo pastor Simeão, direto para a Missão de Volta do Brasil e para todo o Brasil e Europa também. Abre aí o coração, com vocês, pastor Simeão, interpretado pelo pastor Rubem Guedes, que é meu amigo profeta. Por favor, vamos ouvir. Abra o coração, vamos ouvir a mensagem do Senhor. Pastor Simeão. Amen. Avant tout, je voudrais remercier à tous ceux qui sont ici en train de nous regarder sur Internet. Et qui sont Antes de tudo, gostaria de estar agradecendo a todos que estão participando, nos seguindo pela internet com seu telefone. À ceux qui sont ici en France ou en Guyane française, que Dieu vous bénisse. A estes que estão aqui na França ou então na Guiana Francesa, que Deus vos abençoe. Je voudrais aussi ici donner mon remerciement au pasteur Jonas et aussi au pasteur de l'église Christ revient à Osasco. Gostaria aqui de estar agradecendo ao pastor Jonas, que é o líder da igreja Missão Cristo Volta do Brasil, em Osasco. Et aussi les autres pasteurs qui nous ont invités aujourd'hui pour apporter la parole du Seigneur. E aos demais pastores que nos convidaram para trazer a mensagem do Senhor. Je voudrais encore une fois saluer à tous ceux qui nous regardent sur Internet au Brésil aussi. Gostaria também de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí no Brasil. Et je voudrais partager aujourd'hui avec vous une parole du Seigneur. Gostaria de compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor. Qui est dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 6. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Donc je vais lire en français ce texte. Eu estarei lendo em francês esse texto. C'est à peine un verset que je vais lire pour vous. Estarei lendo apenas um versículo. Et le pasteur Ruben, il va lire aussi en portugais. E o pastor Rubens estará lendo em português. D'accord, donc le texte que j'ai choisi, que le Seigneur a mis à mon cœur, o texto que o Senhor colocou em meu coração, nous dit, dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nem os abandonará. Nous voyons dans ce texte le prophète Moïse qui parle au peuple d'Israël. Podemos ver nesse texto o profeta Moisés falando ao povo. C'est le 5e discours qu'il fait pour le peuple. É o 5º discurso que ele faz para o povo. Après avoir apporté la loi du Seigneur pour le peuple. Depois de trazer a lei do Senhor para o povo. Après avoir aussi fait le discours du rappel de toutes les miséricordes que le Seigneur avait faites pour le peuple. Depois de trazer o discurso de toda a advertência que o Senhor ele trouxe para o povo. Et aussi de toutes les merveilles que Dieu il avait fait au milieu du peuple. E também de todas as maravilhas que o Senhor fez no meio do povo. De toutes les bénédictions et de toutes les malédictions qui tomberaient sur le peuple s'il suivait ou pas le Seigneur. De todas as bênçãos e maldições que estaria caindo sobre o povo se eles obedecessem ou desobedecessem ao Senhor. Et dans ce 5e discours, le prophète Moïse il est en train de faire ses adieux au peuple d'Israël. E nesse 5º discurso, o profeta Moisés está trazendo uma saudação para o povo.
il fait ses adieux au peuple d'Israël parce qu'il sait qu'il ne va pas rentrer dans la terre promise. Ele está dizendo um adeus para o povo porque ele sabia que ele não entraria na terra prometida. Mais le fait de rentrer dans la terre promise était un nouveau défi. Mas o fato de entrar na nova terra era um novo desafio. Et c'est dans cet esprit de défi, E é nesse espírito de desafio, dans cet instant crucial que Moïse il parle au peuple, nesse momento crucial que Moisés ele fala ao povo, en sachant qu'il allait mourir sans pouvoir accompagner le peuple. sabendo que ele morreria sem poder então acompanhar o povo. Il dit au peuple, fortifiez-vous, Ele diz ao povo: fortificai-vos ayez du courage. e tenham coragem. Il a donné une parole de Dieu, Ele deu uma palavra de Deus, parce qu'ils allaient affronter un nouveau défi. porque eles estariam enfrentando um novo desafio. Mais ils ne seraient pas seuls, Mas eles não estariam só, parce que nous voyons, mes bien-aimés, que Dieu il donne cette parole pour le peuple, porque nós podemos ver, amados, que Deus dá essa palavra para o povo et que celui qui resterait à sa place, Josué, e aquele que ficaria no seu lugar é que estava recebendo essa palavra, Josué. et il serait aussi dans le défi de emmener le peuple dans la terre promise. E o desafio que ele tinha era de conduzir este povo para a nova terra. Aujourd'hui, nous vivons dans un défi. Hoje nós vivemos num desafio. Pendant cette période que nous passons de confinement, Neste período de confinamento, peut-être que toi, tu n'as jamais vécu ce que tu vis aujourd'hui, talvez você nunca viveu o que está vivendo parce que hoje, ce sont des choses nouvelles. porque são coisas novas. Et tout ce qui est nouveau pour nous est un défi. E tudo que é novo para nós se torna um desafio. Imaginez-vous, mes bien-aimés, que le peuple d'Israël Imagine, amados, que o povo de Israel, était sorti d'Égypte ele tinha saído do Egito. et ils avaient vécu dans le désert. Eles tinham vivenciado no Et deserto. pendant qu'ils étaient dans le désert, E enquanto eles estavam no Dieu il a fait deserto, de grandes choses parmi le peuple. Deus fez grandes coisas no meio do Mais seu Dieu, il povo. savait que l'homme, il est limité. Mas Deus sabia que o homem, ele é limitado. Et il savait que pour affronter un nouveau défi, il était nécessaire d'avoir une parole pour le peuple. E ele sabia que para que ele enfrentasse um novo desafio, ele tinha que receber uma nova palavra. Une parole de défi, Uma palavra de desafio. pour que le peuple puisse voir et faire des choses nouvelles. Para que o povo pudesse ver e fazer coisas novas. Nous voyons, mes bien-aimés, donc aujourd'hui, Nós ce que je podemos voudrais ver apporter hoje. pour vous, isso que eu gostaria de trazer para você. une parole de Dieu avant les défis. Uma palavra de Deus antes do desafio. La parole de Dieu, premièrement, pour toi aujourd'hui, A palavra de Deus, primeiramente, para ti nesse dia, est une parole d'encouragement. é uma palavra de encorajamento. Nous voyons ici, donc, dans ce verset, Podemos ver aqui neste versículo qu'il commence avec un encouragement de Dieu lui-même pour le peuple. que nós podemos ver que o próprio Deus está trazendo uma palavra de encorajamento para o povo. Il utilise la bouche du prophète Moïse. Ele usa os lábios do profeta Moisés, Mais pour que Moïse, il prophétise et il donne une parole d'encouragement pour son peuple. para que Moisés então profetize e dê uma palavra de encorajamento para o povo. Et il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. E ele diz: sejam fortes e corajosos. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, courage? Você sabe o que quer dizer coragem? J'ai regardé dans le dictionnaire la signification du mot courage Eu olhei no dicionário o significado da palavra coragem. et ça signifie la force morale, Isso significa a força moral, le fait d'agir malgré les difficultés, l'énergie dans l'action, dans une entreprise, o fato de agir, de l'énergie de l'action, agir malgré les difficultés, é agir mesmo mediante as dificuldades, l'énergie dans l'action a energia na ação et en entreprenant les choses. e fazendo, realizando a coisa. Cela veut dire, mes bien-aimés, que le courage,
Isso quer dizer que a coragem est une force qui ne dépend pas des circonstances. é uma força que não depende da circunstância. Il doit aller au-dessus des circonstances et des difficultés que nous affrontons. Ela tem que estar acima das adversidades e as lutas que nós enfrentamos. Des fois, mes bien-aimés, nous cherchons des motifs pour avoir du courage. Às vezes nós procuramos motivos para ter coragem. Mais le Seigneur, lui, il nous dit d'avoir le courage avant de voir. Mas o Senhor nos diz que nós temos que ter coragem antes de ver. Même que nous n'ayons pas les preuves devant nos yeux, Mesmo que nós não tenhamos a prova diante dos nossos olhos, nous devons avoir le courage, la force morale. nós temos que ter a coragem, que quer dizer a força moral. La force de sortir de là où nous sommes. A força de sair de onde nós estamos. Des choses qui nous font arrêter de marcher. Das coisas que nos fazem parar de caminhar. Les choses qui nous retiennent assis dans notre meuble et dans notre maison. As coisas que nos retêm em nossa casa. Et le Seigneur Jésus, mes bien-aimés, il veut que nous comprenions E o Senhor Jesus, Ele quer que nós entendamos que toi, tu dois être courageux. que tu tem que ser corajoso. Que moi, je dois avoir du courage. Que eu tenho que ter coragem. Que nous devons être forts. Que nós temos que ser fortes. Ça, c'est la première parole de Dieu pour toi, mon bien-aimé. Esta é a primeira palavra de Deus para ti, amado. Sois fort et sois courageux. Seja forte e corajoso. Ne laisse pas que les difficultés t'arrêtent. Não permita que as dificuldades te parem. Et la deuxième parole que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, E a segunda palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje c'est aussi dans ce texte un conseil de Dieu pour toi et pour moi. é no mesmo texto um conselho da parte de Deus para mim e para ti. Qui dit, ne craignez pas et n'ayez pas peur. Que diz para nós, não temas e não tenha medo. Ici, nous voyons dans ce texte Aqui nós vemos nesse texto que le prophète Moïse, il donne premièrement un encouragement que primeiramente ele traz encorajamento et ensuite il donne un conseil pour le peuple. e depois ele dá um conselho para o povo, De ne pas avoir peur, de que eles não tenham medo, de ne pas avoir la crainte. de não ficarem apavorados. La crainte, la signification du mot crainte, le mot La crainte, crainte. la signification du mot crainte, c'est l'état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul et d'appréhension. O significado da palavra temer é de apreensão, é de recuar, Et le sentiment de peur, e o sentimento de medo. c'est ce qui retient la personne, É isso que freia a pessoa. c'est ce qui emprisonne la personne. É isso que vai aprisionar a pessoa. Le fait d'avoir la crainte. O fato de temer. Mais bien aimés, quand nous regardons ici dans ce texte, Amados, quando nós vemos aqui nesse texto, le prophète Moïse, il dit au peuple, o profeta Moisés ele diz ao povo: n'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur. não tenham medo, não fiquem apavorados. Vous savez pourquoi il dit cela, mes bien-aimés? Você sabe por que ele diz isso? Parce que le Seigneur, il est notre Dieu. Porque o Senhor é o nosso Deus. Et il avait déjà donné un discours au peuple d'Israël E ele já havia dado um discurso para o povo de Israel, pour que le peuple se rappelle de toutes les choses que le Seigneur avait fait en sortant d'Égypte. para que o povo de Israel pudesse meditar sobre todas as coisas que o Senhor já tinha feito quando eles saíram do Egito. Pour qu'ils se rappellent de ce qui s'est passé dans le désert, toutes les choses que le Seigneur avait fait. Para que eles viessem a se lembrar de tudo que aconteceu no deserto, de tudo que o Senhor tinha feito para com eles. Toutes les merveilles que Dieu avait fait au milieu du peuple Todas as maravilhas que Deus tinha feito no meio do povo étaient le motif de ne pas avoir peur. era o motivo de não ter medo. Parce que le Seigneur, il est celui qui peut toutes choses. Porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Et nous devons, nous aussi, mes bien-aimés, E nós também, nós temos, amados, prendre cette parole de Dieu pour nous. temos que pegar esta palavra de Deus para nós. Parce que des fois, quand nous sommes dans un défi Porque às vezes, quando nós estamos diante de um desafio et que nous affrontons des difficultés, e que nós enfrentamos dificuldades, des fois, on dirait que nous avons peur des choses.
Às vezes parece que nós temos medo das coisas. Nous avons peur des choses qui sont nouvelles. Nós temos medo das coisas que são novas. Et des fois, ces choses, elles essayent de nous arrêter. E às vezes essas coisas tentam nos frear. Mais nous devons nous rappeler des choses que le Seigneur il a déjà fait dans notre vie. Mas nós temos que nos lembrar das coisas que Deus já fez em nossa vida. Nous devons nous rappeler des choses que Dieu il a laissées dans sa parole, les promesses qu'il a laissées pour nous. Nós temos que ver o que o Senhor já deixou na sua palavra, as promessas que Ele tem para nós. Nous ne devons pas avoir peur du lendemain, parce que le Seigneur il prend en charge toutes choses. Nós não temos que temer o dia de amanhã, porque o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Et nous voyons ici dans ce texte que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. E nós podemos ver aqui neste texto que o próprio Deus ele andará contigo. Donc tu dois, mon bien-aimé, ne pas avoir peur. Então você não tem que ter medo. Tu ne dois pas avoir la crainte. Tu não Das tem que dificuldades. temer das dificuldades. Parce que le Seigneur, en plus d'être le Tout-Puissant, Porque o Senhor, além de ser o Todo-Poderoso, il est avec toi. Ele está contigo. Il est avec nous. Ele está conosco. Il est avec toi dans les difficultés que tu passes et que tu affrontes. Ele está contigo nas dificuldades que você está passando e enfrentando. Peut-être que tu me demandes, mais pasteur, pourquoi je passe par tant de difficultés? E você pode me perguntar, mas pastor, por que eu passo por tantas dificuldades? Sache que le Seigneur, il veut utiliser ta vie Saiba que o Senhor ele quer usar a tua vida dans ces instants de défi. nestes momentos de desafio. Parce que c'est dans ces instants de défi que le Seigneur, il touche le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Porque é nesses momentos de desafio que Deus ele toca no coração das pessoas que não o conhecem ainda. Et il utilise ta vie et ma vie Ele utiliza a tua vida e a minha vida pour qu'à travers notre vie, nous puissions être une parole de Dieu pour ces personnes. para que através das nossas vidas nós sejamos uma palavra de Deus para essas pessoas. Et si par hasard, toi, tu passes par des difficultés aujourd'hui, mon bien-aimé, E se por um acaso hoje você está passando por alguma dificuldade, meu amado, sache que ça pourrait être pire. saiba que poderia ser pior. Sache que le Seigneur, il ne permet pas que des choses pires arrivent dans ta vie. Saiba que Deus não permitiu que acontecesse coisas piores na tua vida, Parce qu'il sait jusqu'où toi tu peux te supporter. porque Ele sabe até onde você pode suportar, Le Seigneur, il te connaît. porque o Senhor te conhece. Et si tu vois que Dieu, il t'a permis de passer par tout ce que tu passes, E se você viu que Deus permitiu que você passasse por tudo que você passou, c'est parce que Dieu, il estime que toi, tu as la puissance dans ta vie, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. porque Deus ele sabe que você tem este poder na sua vida, La puissance du Saint-Esprit o poder do Santo Espírito, pour te donner la puissance devant les difficultés. para te dar o poder diante das dificuldades. Et je voudrais donc terminer ce message de la part de Dieu pour ta vie Eu gostaria de concluir esta mensagem da parte de Deus para a tua vida, en laissant pour toi donc cette promesse. deixando para ti então esta promessa: Je ne vous abandonnerai pas, dit le Seigneur. eu não vos abandonarei, diz o Senhor. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus quand il a laissé ses disciples. São as mesmas palavras que o Senhor Jesus usou quando deixou os seus discípulos, Il serait avec nous jusqu'à la fin des siècles. que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ce texte, mes bien-aimés, que nous avons Esse lu, texto, amado, que nós lemos, a permis au peuple de rentrer dans la terre de Canaan. permitiu que o povo entrasse então na terra de Canaã, En suivant le leadership de Josué. seguindo o caminho do líder Josué. Et Josué, lui, il a pris aussi cette parole pour sa vie. E Josué então pegou essa palavra para a sua vida. Et il a su quoi faire dans sa vie. E ele soube o que fazer na sua vida, Parce qu'il a cru avec fermeté dans la parole du Seigneur. porque ele creu firmemente na palavra do Senhor. Et je t'invite toi aussi, mon bien-aimé, E eu te convido também, meu amado, minha à amada, prendre cette parole dans ta vie. de pegar esta palavra em sua vida. Peu importe ce que toi tu passes en cet instant. Não importa o que você está passando neste momento. Peu importe si tu n'as plus de travail à cause de ce confinement.
Não importa se você perdeu o seu trabalho por causa desse confinamento. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu passes avec ta famille, Eu não sei o que você está passando com a sua família, avec tes enfants, com os teus filhos, avec tes parents. com os teus pais. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu affrontes comme défi dans ta vie, Eu não sei o que você está enfrentando como desafio na tua vida, mais le Seigneur, il est avec toi. mas o Senhor está contigo. Le Seigneur, il te donnera la réponse que tu as besoin. O Senhor te dará a resposta que você está precisando. Prends cette parole avec puissance et foi Pega esta palavra com poder e fé et affronte les défis de ta vie. e enfrente os desafios da sua vida. Que Dieu vous bénisse et je remercie l'opportunité dans le nom de Jésus. Que Deus vos abençoe. Eu agradeço pela oportunidade. Pai, acabamos de ouvir a tua palavra é verdade, ela enche nosso coração, ela enche nosso espírito, Senhor, ela aquece a nossa alma. Obrigado, Senhor, para que as pessoas que estavam desanimadas possam ser fortalecidas por essa mensagem, Senhor, que mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, tu estás conosco. Obrigado por ter usado o teu filho, o pastor Simeão, Senhor, e também pelo pastor Rubens, ser intérprete dessa mensagem, para que nós ouvimos claramente a tua profecia para esses dias. Está aí algo que vem de ti aos nossos corações e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra profetizada quarta-feira. Amém, amém. Muito profética essa mensagem para esses dias. Tenho certeza que a igreja está sendo alimentada no mundo inteiro ao Deus que você não conhecia e ao Deus que Moisés avisou que ele existe e deu exemplo, e você vai sair dessa, e já estamos saindo em nome de Jesus. Palavra de ano, palavra de fé, palavra de encaminhamento. Que Deus abençoe você, meu pastor Simeão. Não pare de ministrar essa profecia. Pastor Rubão, que Deus te abençoe por interpretar essa linguagem para que todos brasileiros, principalmente que entendem a linguagem de português, possa ouvir a mensagem e ser salvo. Com vocês, pastor Eliane. Aliás, já estou profetizando aqui. Vocês sabem que para acontecer tudo isso é o pastor Samuel. É um pastor desconhecido, né? Pastor Samuel, o Samuel Chicoli, é o pastor da Câmara, é o pastor do cinema, é esse pastor também. Obrigado, Samuel, para fazer esse acontecimento dos vários países e nações. Que Deus lhe abençoe. Com você, pastor Liliane, partindo para o finalzinho. Obrigado, França! Amém! Estamos caminhando para o final, mas antes dos nossos convidados se despedirem, eu quero te lembrar que no próximo domingo, às 18 horas, nós temos um compromisso aqui novamente. Nós estaremos fazendo um culto maravilhoso para o Senhor e teremos também o giro bíblico. Você que tem mandado o seu versículo para nós e sabe qual é a novidade? Nós teremos o giro bíblico também lá do pessoal da França. Amém. Isso mesmo, eles estão convidados para participar conosco, para lerem um versículo para a edificação de todos nós e mandar o seu vídeo para que possamos passar aqui no nosso culto. Deus abençoe a você que já enviou, continue enviando. E você, foi abençoado por esta palavra? Comente aqui embaixo, comente, coloque o seu comentário, abençoe a sua vida, isso. Foi abençoado, abençoe quem está também nos assistindo. Coloque um comentário abençoado pelo Facebook, pelo YouTube, ou até mesmo lá no Instagram. Isso mesmo, curte e faz um comentário, isso ajuda na divulgação das nossas páginas. Queremos realmente agradecer a Deus por este encontro maravilhoso. Eu estou me despedindo, Deus abençoe a sua semana e quem está participando da EBD está sabendo que está sendo uma bênção. Nós estamos utilizando um aplicativo para nos vermos, conversarmos e discutirmos os assuntos da Palavra de Deus. Você que não está acompanhando ainda, nos procure para que você possa estar inteirado de todos esses detalhes. Deus abençoe a sua vida. Pastor Rubens, com Amém. você. Deus abençoe a todos os irmãos, desejo uma ótima semana a cada um e que as bênçãos do Senhor te alcancem, em nome de Jesus. Amém. Pastor Simeão, e a tua bênção, meu querido pastor? Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço mais uma vez aqui de coração a todos que nos assistiram na internet. Je voudrais aussi remercier à tous ceux qui nous ont entendus. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur puisse vous accompagner pendant cet instant de période difficile, mais nécessaire. Obrigado a todos, no nome de Jesus.
Uau, tá elegante esse culto de hoje, não é mesmo? Pastor Rubem, querido, nos dê a sua bênção. Amém. Que a bênção do nosso Senhor esteja sobre cada profeta, cada vaso de Deus. Glórias a Deus, é uma alegria poder participar deste e de muitos outros cultos que virão em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui, continuamos firmes e fortes, orando, intercedendo por todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Pastor Jonas, resta só nos despedirmos com a bênção apostólica. É com você. Levanta suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam Amém. Deus abençoe. Você que ama a casa do Pai, a presença de Deus, expresse isso nessa